seguinte, a gente vai fazer uma rápida aula aqui sobre fuso horário, tá? Uma gravaçãozinha aqui de uma animaçãozinha de 5 minutinhos. Vamos lá. Bom, a gente tem que ter em mente que a rotação da Terra acontece no sentido oeste e leste. Logo, o leste está mais adiantado do que o oeste sempre. Isso é um padrão, isso é um parâmetro. E a cada hora que passa, a Terra se desloca 15 graus para leste. A cada 24 horas, a Terra se desloca, então, 360 graus, o que equivale a um dia. Um dia, 24 horas, a cada 15 graus, um fuso horário de diferença. Correto? Essas são as regras padrões. Observe aí esse mapinha, a movimentação da Terra, e note bem que, conforme a Terra gira, claro, os hemisférios leste e oeste se movimentam junto com ela. Observe que ora o oeste apareceu na esquerda da imagem, ora a direita. O leste é a mesma coisa. Ora apareceu à esquerda da imagem, daqui, né, desse filminho, ora à direita. Isso mostra que a Terra está, evidentemente, girando no sentido oeste-leste aí. A gente tem que lembrar que a dinâmica essa dinâmica de circulação da Terra, na realidade, ela é responsável pelo fuso horário com base na movimentação aparente do Sol. Tá? Então, é o que a gente chama de horário solar. Porém, é muito comum e geralmente é o que acontece, cada país consegue ou estabelece aí o seu próprio fuso horário com base naquilo que lhe é mais conveniente. Existem países que optam por meia hora de fuso, países que optam, claro, a maioria até por uma hora de fuso completa, mas seguindo aquilo que lhe é conveniente, seguindo aquilo que politicamente é mais adequado, de acordo com seus interesses, os países acabam manipulando esse horário de verão, esses fusos horários a seu favor. Ok? Observe que a Terra continua girando, mostrando aí o leste para o oeste, e isso é importante vocês verem, né? A gente tem um exemplo aí com base no meridiano principal. Perceba que nós temos a Espanha localizada dentro desse fuso horário de 15 graus aí, às 6 horas. Então, na Espanha, quando são 6 horas da manhã, perceba que no leste do Brasil, a gente tem 3 horas de fuso negativo. 3 horas a oeste, portanto, 3 horas a menos do que a Espanha. Se na Espanha são 6 horas da manhã, perceba que o sol está nascendo ali. No Brasil, pelo menos nessa porção leste do Brasil, são 3 horas da madrugada. Portanto, ainda está escuro, ainda está de noite. Essa dinâmica acontece, lembrando que a Terra está girando, se movimentando no seu próprio eixo aí, do sentido oeste para o sentido leste. O próximo exemplo que a gente vai ver da Terra girando aí é um exemplo envolvendo a Linha Internacional da Mudança de Data, que foi estabelecida lá em 1884 da seguinte maneira: no sentido contrário à rotação da Terra, a gente tem que aumentar um dia. Portanto, se eu me desloco ultrapassando a Linha Internacional da Mudança de Data, se eu me desloco de leste para oeste, eu estou me deslocando no sentido contrário da rotação da Terra. Logo, eu tenho que aumentar um dia. Tem um pequeno exemplo aí que contribui para o entendimento aí dessa situação. Quer ver? O meridiano vai girando, né? 150 graus, 165 graus, 180 graus. Pronto, chegamos na Linha Internacional da Mudança de Data. Perceba que tem um avião saindo do hemisfério oeste, indo para o hemisfério leste. Toda vez que acontece isso, nós temos que aumentar. Aí está o exemplo de 6 horas da manhã do dia 10, quando ele sai do hemisfério oeste, se desloca no sentido oeste até chegar no hemisfério leste. Quando ele se desloca no sentido oeste, ou seja, para a esquerda dessa animação, ele vai acabar chegando no leste. E quando ele cruza a Linha Internacional da Mudança de Data, pois bem, é o mesmo horário, porém, um dia seguinte. Já é um dia adiante desse dia 10 aí. Se ele sai dia 10, ele chega dia 11, pelo fato de só cruzar a Linha Internacional da Mudança de Data, ele ainda mantém o mesmo horário. Claro que existem outras contas e outros exercícios para calcular a distância em graus aí, para determinar uma variação aí, né, desse fuso horário, né? Tipo, se a gente calcular 45 graus além
da linha internacional da mudança de data, ele já entraria num outro terceiro fuso horário, mas a gente não vai fazer isso aqui agora, ok? Tem um outro exemplo aí que acontece também quando a gente cruza a linha internacional da mudança de data. Porém, quando a gente cruza essa linha no mesmo sentido da Terra, no sentido de rotação da Terra. Tá? Ao cruzar de oeste para leste, o que acontece é que eu tenho que diminuir um dia. Quando eu faço o processo contrário, veja aí um exemplo, né? Quando eu faço o processo contrário, esse aviãozinho sai lá do hemisfério leste em direção ao hemisfério oeste, ele volta um dia. Ele está fazendo um movimento, ele está acompanhando o movimento de rotação da Terra. Portanto, ele vai do hemisfério leste para o hemisfério oeste, se deslocando mais para leste. Está vendo que ele está indo mais para a direita dessa imagem? Ele está se deslocando mais para leste, saindo do hemisfério leste, indo para o hemisfério oeste. Perceba, ele está indo para leste até chegar no hemisfério oeste e voltar um dia. Mesmo procedimento daquele exemplo anterior, só que daquela situação, naquele exemplo anterior, ele saiu de um hemisfério contrário a essa movimentação aqui que a gente está vendo, por isso que aumentou um dia. O segredo é esse, entender que a Terra é dinâmica, entender que a Terra não para, entender que a rotação da Terra é o grande responsável por essa variação de horas na superfície. A gente está acostumado a pensar em fuso horário observando projeções planas, estáticas, mas o segredo é entender a rotação do planeta. Ela que é responsável pela diferença de horas em todos esses pontos da superfície do planeta, como eu já falei. Legal, espero que tenha sido útil para vocês, espero que tenha sido aproveitável e um grande abraço aí.